Salve, salve, irmãos conectados na Umbanda. Eu sou Gildener Souza, sacerdote espiritual, dirigente aqui da Tenda do Caboclo, terreiro localizado aqui na cidade de Palmas, no Tocantins. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a visão de Umbanda sobre o suicídio. Solta a vinheta. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. A gente, quando tem um suicídio na família, ou entre os amigos, ou de alguém conhecido, a gente já entra logo em parafusos, né? Já tem aquela visão taxada de que a gente vai direto para o inferno, que não deveria ter cometido isso, e que isso é uma condenação total da vida do ser. E como que a Umbanda encara essa situação? Como que os umbandistas enfrentam esse problema, que é cada vez mais corriqueiro, cada vez está mais presente na nossa sociedade, né? Desde pequeno é fato que quando a gente já nasce, já entende, já está crescendo ali no meio social, a gente já sabe, escuta, e é o que praticamente todo mundo diz, independente de religião. Você cometeu suicídio, você vai direto para o inferno, você vai morrer, você condenou. Mas o que é o suicídio? Primeiro, no popular, nós vamos ver várias respostas. É fraqueza, é doença, é falta de amor próprio, é falta de amor entre os outros, é falta de fé, falta de Deus na vida, em todos os sentidos. Mas a gente tem que se separar o seguinte: quando eu sou umbandista, eu tenho que encarar as situações espirituais como a doutrina umbandista prega e zela nesse sentido. Se eu sou católico, eu creio. Se eu sou católico, um cristão, se eu me matar, eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. Isso é fato em todos os sentidos da igreja. Mas eu não sou católico. E como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu sei? É um assunto um pouco discutido. Você pode pesquisar nas redes sociais, tem pouco umbandista falando de suicídio. Às vezes é mais fácil incorporar a visão de uma outra religião dita majoritária do que criar ou buscar mecanismos de informação diferente. Pois bem, primeiro ponto que eu acho, a minha opinião pessoal sobre o suicídio na visão de Umbanda é que nós não vamos para o inferno. Até porque o inferno literalmente ele não é um local existente, um ambiente para depositar pessoas que têm um demérito espiritual, porque um umbandista não crê no inferno, assim como não crê no dono do inferno, que é o Satanás, né? Não tem como a pessoa se matar e ir para o inferno se nós nem acreditamos nele. Então fica um pouco de diferente aí. Também não acreditamos na visão diabólica, que um ser diabólico comanda o inferno e espera lá todos os suicidas com espeto para arder o resto da eternidade no mármore do fogo do inferno. Então, meus irmãos, você que é umbandista, não tem essa visão sobre o que é o suicídio, tem que dar uma procurada melhor para se informar como que é. O suicídio, nessa visão de vai para o inferno, é uma visão muito bruta. Então você pode ter sido ou ter tido uma vida de muito mérito, de muitas conquistas, de muita ajuda a si e à comunidade no geral, e cometeu o suicídio. Aí, pá, vai para o inferno. Então, tudo isso, todo esse trabalho, toda essa evolução e as vidas passadas dele não conta mais, não tem significado nenhum. Esse é o problema, é o X da questão. Deus, Olorum, nosso grande mestre, nossos guias espirituais superiores vão julgar e elevar os nossos espíritos para cada camada ou esfera espiritual de acordo com os nossos atos, de acordo com as nossas energias. Então, se o cidadão tem várias vivências espirituais terrenas, encarnadas, e em uma dessas vivências ele cometeu o suicídio, não pode anular e nem deveria anular todo o resto, ou nessa própria existência, o bem que ele fez, a luta que ele tem, ou que ele lutou e por algum motivo, em algum momento, fraquejou um pouquinho, entrou em desequilíbrio. Então, meus irmãos, um cidadão que tem várias vivências espirituais, várias vivências encarnadas nesse plano terreno, de repente entra num desequilíbrio espiritual em um certo momento da vida e comete o suicídio. E como que fica? O restante, e as coisas boas que ele produziu, e a ajuda, e tudo aquilo que ele fez nessas vivências, e nessa própria existência atual, as coisas benéficas, a bondade, os trabalhos, tudo aquilo que ele deixou, o que ele executou com amor e com fé, como que fica?
Então a visão umbandista é uma visão praticamente igual ao do budismo. O ser ele é avaliado por todos os atos durante toda a sua existência até aqui. Então não é um ato isolado que vai isolar o resto de tudo e vai determinar a eternidade no mármore do fogo do inferno. Então temos que ver diferente. Assim também são todos os outros seres. Por exemplo, um assassino. Um momento ou outro, uma fúria, um ato repentino ou sem pensar, cometeu um suicídio. Vai direto para o inferno porque é um criminoso e um assassino. Não estou aqui alimentando e dizendo que é normal você matar alguém, mas se por acaso acontecer, não é o nosso julgo carnal que vai determinar isso. É o espiritual, é os seres supremos, aqueles seres guardiões de força que têm o mérito e o trabalho de fazer justamente essa mediação entre o homem e Deus. Então são atos isolados, vão ter que penar, pagar, claro, quando você comete uma infração, você tem que pagar por ela, é a lei do retorno, mas não isenta ou não isola ou anula tudo aquilo de bom que você já tenha feito no passado ou em outras vidas, por exemplo. Então a visão de que você suicidou, vai para o inferno, não é bem por aí no ponto de vista de Umbanda, porque você precisa entender por que aquilo aconteceu, qual o motivo. E uma hora você precisa se resgatar novamente, se equilibrar novamente. Então, meus irmãos, tem aqui nesse exato momento alguém pensando ou cometer um ato insano, que é um ato insano, impensável. Realmente você, por fim, ceifar sua própria vida, não condiz com a nossa realidade, nem viemos aqui para, na primeiros obstáculos, não interessa qual é o problema ou a dificuldade que você esteja passando, que justifique ceifar sua própria vida. O certo é viver, enfrentar. Melhor viver difícil, sofrendo, qualquer que seja o sofrimento, do que ceifar a própria vida. Porque com certeza não pode ir para o inferno eternamente, mas um sofrimento de acordo com seus atos há de pagar, porque você atentou contra a vida. Então você terá que cumprir essa penalidade, né? Não posso afirmar qual será ela, porque não é papel nosso, nem é papel de quem está do outro lado, mas é papel de quem pode mais, que é os seres superiores. É isso, meus irmãos. E outra questão, como você se cometeu um suicídio, como que vai ser feito esse pagamento, essa dívida agora? Né? Como é que você vai enfrentar? No plano espiritual, vai no umbral da vida? Tudo bem, pode ser que seja, quem sabe, depende da sua existência, depende do seu ato, depende da profundidade do grau que isso foi cometido, se foi sozinho, se teve alguém que influenciou, teve motivos que talvez a pessoa achasse relevante para isso, ou influência de alguém, ou de algum motivo, alguma situação. Vai pagar no umbral, vai ficar eternamente no umbral, ou pode retornar à carne e continuar aquilo? Eu acredito que seria uma forma mais fácil de pagar é voltar para uma vida. Então o que acontece? Você tinha uma vida inteira, seus membros perfeitos, a cabeça, tudo bonitinho. É capaz que de uma encarnação futura você possa vir com alguma deficiência, justamente para te limitar e não deixar que você tenha condição de recorrer a esse mesmo fato, essa mesma penitência novamente. Então é capaz de... O rapaz se suicidou aqui, passa um tempo, recupera um pouco, tem uma certa energia, uma certa condição de voltar para a Terra, pode ser que ele venha com uma deficiência, né, fisiológica, uma deficiência neurológica, enfim. Muitas vezes até para impedir que aquele ato seja repetido nessa outra vida, porque ele tem que recomeçar de novo, tem que continuar de onde ele parou a sua evolução. Mas alguém me fala, Gil, que o umbral não é o inferno, se que o rapaz não vai para o inferno, a moça não vai para o inferno, e umbral. Umbral não é o inferno. Umbral são nomes que se dá a certas zonas de energias mais densas, mais negativas, onde há diversos graus de umbrais, né? Umbral mais positivo, umbral menos positivo, umbral mais escuro, mais pesado, mais penoso, os vales mais profundos, os outros não. Aí você vai habitar uma dessas faixas de acordo com a sua corrente energética, com a sua vibração. Um dia o irmão me falou para mim que quando eu morresse ia puxar o pé de quem? Do amigo que não gostava. Não tem condição disso. Quando você desencarna, você é sugado automaticamente para uma dessas zonas de afinidade espiritual. Então você cometeu um suicídio nessa vida, você vai ser levado para um umbral ou um plano, que comumente chamamos de umbral, mas um plano negativo, paralelo ao nosso, que é realmente que comporta esses espíritos com essas energias, com essas tendências, justamente para quitar a sua dívida e ter um novo retorno para a matéria, para a evolução continuar como tem que ser.
Então, basicamente isso. E o meu recado, meu irmão, minha irmã, que esteja pensando ou já pensou, ou esteja em um estágio de depressão inicial, ou conhece alguém que esteja com esses pensamentos, a melhor forma é conversar, é dialogar. Não precisa dar conselho, escute, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa botar para fora o que está sentindo, para depois a gente procurar um meio de ajudar da melhor forma possível, sem julgo, né? Sem medo, sendo amigo, sendo parceiro. Acredito que dessa forma a gente vai conseguir ajudar os irmãos. Axé, espero que tenha ajudado alguns irmãos. É apenas uma visão mais pessoal do que da Umbanda no geral, mas pelo convívio, pelo dia a dia, pelas experiências desses 10 anos de sacerdote, que eu já tenho visto muitas situações. E recentemente, no nosso seio de amigos, aconteceu um ato parecido. Então, assim, é mais uma colocação pessoal, respeitando todas as outras que pensam diferente de mim, mas é mais um pessoal do que uma da geral da Umbanda, uma regra de Umbanda. É mais um pensamento meu como sacerdote, como eu acredito na vida espiritual e nesses casos do suicídio também. Então, gostou do canal? Compartilhe, divulgue nas redes sociais, deixe seu joinha para receber no seu celular toda vez que tem um vídeo novo no canal. E espero que tenha ajudado algum irmão. E até o próximo vídeo. Axé.